Olá, queridos, tudo bem com vocês? Conforme eu prometido, eu fiz um estudo dirigido para a prova presencial de Teoria da Contabilidade. Antes de iniciar a nossa proposta, eu gostaria de desejar para vocês uma excelente avaliação. Já deu tudo certo, você é mais que vencedor, tá? E esse nosso estudo dirigido, como ele está dividido? Eu peguei as partes principais das unidades, tá? Porque esse nosso estudo dirigido ele vai ser objetivo e pontual, tá? Até porque eu entendo que vocês também têm as demais disciplinas para poder estudar. Então isso aqui é um facilitador para que você possa assim, ter uma orientação e tenha um excelente êxito na sua avaliação. Então vamos começar? Depois eu vou enviar uma mensagem para vocês explicando melhor, tá? Porque para que esse vídeo não fique tão grande. Então, queridos, a evolução da contabilidade está atrelada ao desenvolvimento da humanidade. A contabilidade originou-se com a civilização e jamais deixará de existir em decorrência dela. O surgimento das teorias contábeis e de suas práticas estão associados do grau de evolução comercial da sociedade. Então, a gente coloca essa palavra aqui, associados, porque às vezes pode aparecer que está desassociado, ou seja, que não tem ligação com a evolução comercial, e tem associados. Em sua evolução histórica, a contabilidade é considerada uma técnica auxiliar da economia. Os eventos econômicos, políticos e sociais tiveram um forte impacto na evolução da contabilidade, uma vez que eles passaram a exigir profissionais cada vez mais bem preparados para o mercado de trabalho. Assim, a contabilidade como ciência absorveu todas as mudanças e foi evoluindo juntamente com o desenvolvimento da humanidade. No século XX, a contabilidade abrangiu o ensino comercial, os cursos profissionalizantes, a criação do ensino superior e, posteriormente, a pós-graduação estrito sensu em contabilidade. O que quer dizer isso? À medida em que a sociedade teve as suas necessidades, então, à medida que a sociedade ela foi evoluindo, os profissionais também contábeis também tiveram que acompanhar esse crescimento. Então, para isso, exigia-se o que desses profissionais? Que eles fossem mais bem qualificados para o mercado de trabalho, que é o que acontece também nos dias de hoje, né? Então, nós fomos evoluindo. Se você for verificar, o sistema de contas, desde os primórdios, já existia. Mas conforme a sociedade, à medida que a humanidade foi evoluindo, é necessário que esses profissionais também venham evoluir ao ponto de poder atingir os objetivos. Então, queridos, nós vamos falar um pouco do campo de aplicação. Nós temos as entidades econômico-administrativas. São organizações que reúnem os seguintes elementos: pessoas, patrimônio, titular, ação administrativa e fim determinado. Quando ao fim que se destina as entidades econômicas administrativas podem ser entidades com fins econômicos, que são as empresas que visam o lucro para preservar ou aumentar o patrimônio líquido. Exemplo, empresas comerciais, industriais e agrícolas, né? Muitas das vezes nós temos empresas de telefonia, são as empresas comerciais, ou seja, o fim dela elas visam o lucro. Nós temos também as entidades com fim sócio, no próprio nome, a gente já destacou, socioeconômico, ou seja, temos algumas instituições que visam lucro, que reverterá em benefício de seus integrantes, por isso sócio e integrante. Exemplo, as associações, os clubes sociais. Aproveitando também, nós queremos falar sobre os atos administrativos e sobre os fatos administrativos. Os atos administrativos são as ocorrências que não alteram diretamente o patrimônio. Eu gostaria que toda vez que eu falasse os atos administrativos, você vai lembrar da parte burocrática, da parte administrativa. Exemplos: solicitação de mercadoria, admissão e demissão de funcionário. Agora, os fatos administrativos, né, as ocorrências que alteram o patrimônio, permutando seus valores ou modificando o patrimônio líquido. Então, é aquele fato, tá, que permuta os valores ou a modificação no patrimônio líquido. Então, qual a diferença do atos para os fatos? Os atos,
eu quero que você lembre da parte administrativa burocrática. O fato, eu quero que você lembre de valor. Ok? Então, queridos, vamos continuar. A informação contábil é útil no processo de controle das seguintes formas como, tá? A informação contábil como meio de comunicação. Os relatórios contábeis podem ser de grande auxílio ao informar a organização sobre os planos e políticas da administração. Então, olha o paralelo entre informar e comunicar. Quando ele informa, é um meio de comunicação. Mas também nós temos o meio de verificação. Sabemos que, periodicamente, a administração necessita avaliar a qualidade dos serviços executados pelos empregados. Então, quando ele avalia a qualidade dos serviços, é verificação, ou seja, ele está verificando se os serviços estão sendo executados com qualidade pelos seus empregados, ok? Então, prestem bastante atenção, tá? Com esse meio de comunicação e o meio de verificação. A finalidade da contabilidade é gerar informações para que tipo de usuários, queridos? Usuários internos e externos. Não só aqueles internos que estão precisando utilizar, tá, as suas informações, estão precisando de dados, como os usuários externos. A contabilidade estuda e controla o patrimônio, aplica-se às sociedades com ou sem fins lucrativos, de qualquer tipo de sociedade, anônima ou limitada. Então, preste bastante atenção. Usuários internos e externos, tá? Sociedades com fins ou sem fins lucrativos, de qualquer tipo de sociedade anônima ou limitada, ok? Então, queridos, nós vamos falar um pouco das técnicas de escrituração contábil. Vamos falar do livro diário. Ele registra todos os fatos que afetam o patrimônio em ordem cronológica de dia, mês e ano. Deverá constar ainda o título da conta, né, de débito e crédito, ou seja, o nome da conta, os valores de débito e crédito e o histórico. O livro Razão registra também todos os fatos e permite conhecer a movimentação de débito e crédito de cada elemento que compõe o patrimônio da empresa. O registro é realizado em contas individualizadas, ou seja, quanto que tem no meu caixa, quanto que tem no estoque de mercadorias, quanto que tem no banco conta movimento, ou seja, são contas individualizadas. O registro é para saber qual o saldo dessas contas, né? O que eu gostaria de falar sobre a importância da escrituração? Você imagina, olha só, o livro diário é em ordem cronológica de dias, mês e ano. Você imagina se a gente não tivesse uma escrituração contábil eficaz? O que ia acontecer? Na hora de você elaborar sua demonstração, seus relatórios contábeis, não ia estar verdadeiro. Por quê? Uma vez que você poderia esquecer, ou seja, lançaria um momento, no outro momento ia esquecer e não ia lançar, ou seja, é necessário que realmente os lançamentos contábeis eles têm que ser levados com extrema responsabilidade, sabe? E é por isso que é necessário uma organização para que possa sair assim tudo de forma correta, que possa expressar realmente quanto que a empresa possui. Por isso que é necessário que toda movimentação seja registrada. Então, queridos, eu também queria aproveitar para que vocês prestassem bastante atenção, tá? Qual a diferença do livro diário e a diferença do livro Razão, tá bom? Livro diário cronológico de dia, mês e ano, tá? E o livro Razão é o registro realizado de contas individuais, ou seja, são o saldo dessas contas, tá bom? Ainda coloquei aqui, queridos, a técnica de escrituração contábil utilizada pela contabilidade para registrar em ordem cronológica todos os fatos administrativos que ocorrem no patrimônio das entidades. Esta técnica fornece informações sobre a composição do patrimônio e as variações nelas ocorridas em determinado período, por meio do método das partidas dobradas. Este método corresponde que um débito é sempre correspondido por um crédito de igual valor, né? E aqui a teoria patrimonialista, as contas são divididas nos seguintes grupos: contas
patrimoniais. O PAzinho, pá, né? Eu botei ativo e passivo para você, assim, é uma dica. Porque se na hora da sua prova vier como é composta as contas patrimoniais, você vai saber que é ativo e passivo. E de resultado, o Rzinho, RE, né? Despesa e receita. Ok? Por isso que eu fiz esses destaques com cores para que você possa prestar bastante atenção. Então, os métodos das partidas dobradas, por que ele é importante? Porque através desse método você pode ter clareza nos lançamentos de débito e crédito. Então vamos avançar mais um pouquinho. Este método destaca que um débito ou mais em uma ou em mais de uma conta deve corresponder a um crédito equivalente em uma ou mais contas, de forma que a soma dos valores debitados sejam sempre igual à soma dos valores creditados. Não há débito sem créditos correspondentes. Então, se eu vou pensar aqui, eu coloquei um outro lançamento, compra de imóveis à vista no valor de 40 mil. Ou seja, o que entrou, né? Foi os imóveis. Ou seja, o que aumentou com a compra foi o quê? O que eu adquiri? Foi o imóvel. Mas em momento, ou seja, como eu adquiri esse imóvel, o que diminuiu para mim? O meu dinheiro, porque foi à vista, foi 40 mil. Então, um débito correspondeu a um crédito de igual valor. Ou seja, sempre tem duas ações, ou seja, o compra ou duas ou mais ações, né? Compras de imóveis à vista, ele adquiriu esse imóvel, mas em contrapartido diminuiu o dinheiro do seu caixa. Venda de veículos à vista. Se ele vendeu um veículo à vista no valor de 20 mil, o que entrou com essa venda? Entrou para ele. O que ele adquiriu? O dinheiro, tá? E o que diminuiu pela saída do veículo? Ou seja, o que saiu? Foi os veículos, nos valores de 20 mil. Então, olha que interessante. Um débito é igual a um crédito de igual valor. Esse é o método das partidas dobradas. Porque você poderia só fazer um lançamento e não fazer o outro. A venda de veículos à vista. De repente, entrou o veículo. Ou seja, é um tipo de pensamento que te mostra, ó, você tem esse fato, mas desse fato vai gerar um outro fato também. Então isso é muito importante, tá, gente? Não há débito sem crédito correspondente. Esse é o método das partidas dobradas. Eu aproveitei também, queridos, a oportunidade para falar dos atos de registro de pagamentos e recebimentos. São os fatos administrativos que deverão ser registrados na contabilidade. Quando o ativo é maior que o passivo, tá? Eu só queria deixar uma coisa bem clara, que lá na frente nós vamos falar mais sobre o ativo e passivo com o balanço patrimonial, tá? Quando o ativo é maior que o passivo, nós temos o patrimônio líquido superavitário, ou seja, o que eu tenho é suficiente para pagar as minhas obrigações e ainda sobra, tá? Para os sócios, tá? Que é o patrimônio líquido. Agora, quando o ativo é igual ao passivo, ou seja, o que eu tenho vai pagar minhas obrigações e não sobra nada mais. Nada mais. Então, o patrimônio líquido é nulo, porque não sobra, não tem. Quando o passivo é maior que o ativo, nós temos patrimônio líquido deficitário. Ou seja, as minhas obrigações, tá? O que eu devo, o que eu tenho, não é suficiente para pagar aquilo que eu devo. Ou seja, eu não vou cumprir com as minhas obrigações. Nós vamos falar agora sobre as demonstrações contábeis. Através das demonstrações contábeis, podemos demonstrar a situação real da empresa, esclarecendo sua posição patrimonial, financeira e o seu desempenho nas atividades operacionais, dessa forma auxiliando os usuários na tomada de decisão. Ou seja, através das demonstrações contábeis, eu consigo verificar como está a situação real da empresa, como está a saúde financeira dessa empresa. Então, queridos, nós temos, como demonstrações contábeis, nós temos o balanço patrimonial. O balanço patrimonial, nós temos a conta de ativo e passivo. O ativo, ele representa os bens e direitos, tá?
Então, nós temos aquela nomenclatura que eu falo para vocês, a receber, é um direito que você tem de receber. Nós temos o passivo, que são as obrigações. Não esquecendo que, tá? Nós temos o patrimônio líquido, que são os recursos próprios dos sócios, tá? E nós temos, quando eu falo fonte de recursos de terceiros ou origem de recursos, por que eu falo que obrigações da empresa são fonte de recursos de terceiros ou origem de recursos? O que quer dizer isso? Isso quer dizer que, por exemplo, eu não tive recurso e eu peguei com quem tinha, tá? Para que depois eu possa pagar. Ou seja, aquela mercadoria que eu peguei com o fornecedor que eu não tinha. Então, a fonte, tá? A origem foi com terceiros. E nós temos o patrimônio líquido, que são os recursos próprios dos sócios. Na conta ativo, né, o ativo, nós temos ativo circulante e não circulante. O ativo circulante são os direitos realizáveis até 12 meses. Os direitos realizáveis, ou seja, eu tenho que receber, mas eu vou receber após 12 meses. São os não circulantes, ou seja, superior a 12 meses. Nós temos as obrigações. Eu tenho o passivo circulante, são as minhas obrigações exigíveis, ou seja, eu tenho que estar até 12 meses, ou seja, dentro do próprio ano para eu poder pagar. E eu tenho não circulante, ou seja, que é a longo prazo, que eu vou... a minha dívida, ela é a longo prazo, tá bom? O que eu gostaria de falar em relação a isso? Que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Capital social, queridos. Cuidado. Capital social é conta de patrimônio líquido. Não me mistura capital com caixa. Caixa é ativo, tá bom? Então, quando eu falo assim, passivo circulante, você vai lembrar que é um curto prazo, tá? O circulante é curto prazo. Agora, longo prazo é não circulante. Essa é a diferença, tá? Para que vocês possam se atentar quanto a isso. Então, o que eu gostaria de falar quanto a isso com vocês? Por exemplo, prestar bastante atenção. O não circulante é a longo prazo, tá? Agora, período dentro do prazo, dentro do mesmo ano, é circulante, tá? Então, ele é de curto prazo. Cuidado, porque você pode misturar. A conta de patrimônio líquido é investimento feito pelos sócios, tá bom? Cuidado com essa conta capital. O pessoal erra muito isso. Capital social com caixa. Caixa é ativo. Capital social é patrimônio líquido. Queridos, vamos lá. Nós temos o ativo, que são os bens e direitos. E nós temos o passivo, que é obrigações. Nós temos, né, o passivo, como eu falei para vocês, circulante, caixa, banco, conta, movimento, as aplicações financeiras, né? Eles estão disponíveis, essas contas, por quê? Que estão em constante circulação. E seja, são direitos, duplicatas a receber, estoque de mercadorias. Então, por que eles são circulantes? Que são direitos realizáveis, né, no período de 12 meses. Ou seja, eu tenho esse direito de receber até 12 meses, ok? O não circulante são aqueles direitos que eu tenho que receber, mas são de longo prazo. Eu não vou receber agora, vou ter que esperar a longo prazo. Então, tem aqui a realizável a longo prazo, que são as duplicatas de receber, que nós temos duplicatas, né, que são de longo prazo. Nós temos investimento e participações em outras empresas. Nós temos o imobilizado, que são móveis e utensílios, veículos, terrenos. Nós temos os intangíveis, que são marcas e patentes, que são aqueles valores que realmente têm valor para a empresa. É a marca e patente da empresa. O que eu gostaria de falar para vocês? Passivo são contas de obrigações. Nós temos o circulante, que nós temos fornecedor. Nomenclatura a pagar é obrigação, ou seja, para vocês terem uma noção do que eu estou falando, eu peguei, eu tenho que pagar, eu tenho um compromisso que eu tenho que cumprir. Nós temos empréstimos, financiamentos. Não circulante, lembra de longo prazo, período superior a 12 meses. Ok? Duplicatas a pagar, que tem uns duplicatas, nós temos aquelas duplicatas que nós vamos pagar ao longo prazo.
patrimônio líquido que está aqui, o capital social. Isso que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Balanço patrimonial é ativo e passivo, tá? Para vocês poderem prestar atenção, para que vocês não possam misturar. Leiam as questões com calma. Preste bastante atenção, tá? Aproveitando, eu queria falar. A prova, ela não está difícil, tá? Ela já está seguindo essa linha aqui de orientação. Então, você é mais que vencedor. Presta atenção, porque o êxito é certo. Segue as orientações que eu estou dando. Presta atenção nessas patrimônio líquido, a diferença de capital social para caixa, tá bom? Longo prazo, circulante e não circulante, ok? Nós temos dentro do ativo e o passivo, nós temos... Por que eu estou frisando isso novamente? Para que vocês possam prestar bastante atenção, tá bom? Fornecedores é conta de passivo, tá bom? Empréstimos é conta de passivo, tá bom? Porque vocês prestem bastante atenção nesse quadro, tá? Porque vai ajudar muito vocês, ok? A DRE, né? Demonstração do resultado do exercício. Eu botei assim, desenho, né, de despesa e receita para você lembrar. Fica como uma dica. É um relatório específico, ela demonstra a composição do resultado em um período definido em relação às atividades operacionais da empresa. Nessa demonstração é realizado um comparativo entre a receita, as receitas e despesas. Através da DRE você consegue analisar se a empresa teve lucro ou prejuízo. Por isso que é a demonstração do resultado do exercício. Para saber, né, se dentro daquele exercício ou teve, né, um lucro ou prejuízo. Nós também temos, queridos, outra demonstração, que é a demonstração do fluxo de caixa, tá? Que é o DFC. É um relatório contábil que demonstra as movimentações monetárias de um período específico em relação ao período imediatamente anterior e que apresenta a variação da conta caixa. O que quer dizer isso? Ele evidencia todas as entradas e saídas da organização, os pagamentos e recebimentos, ou seja, o fluxo financeiro, ou seja, o pagamento e recebimento em dinheiro, ou seja, quanto que ele tem de disponível, ou seja, como anda a movimentação desse caixa de entradas e saídas de pagamentos e recebimentos, tá? Então, queridos, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, preste bastante atenção nos grifos, no que está sendo falado, para que você possa abrir o seu entendimento. Nós também temos a demonstração das mutações do patrimônio líquido, que é a variação de todas as contas do patrimônio líquido, de um período em relação ao período imediatamente anterior. Ou seja, se você for fazer uma comparação, tá, de um momento com outro momento, como está? Se está tendo êxito, como está o patrimônio líquido? As contas de patrimônio líquido são capital social, reservas, sabe? E outras contas que nós temos no plano de contas, as contas, tá? Especificadas. Então, o que eu gostaria de falar para vocês? Prestem bastante atenção nessas definições, tá bom? Para que vocês possam ter êxito. Existem diferenças, tá, queridos, entre as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas internacionais de contabilidade. É importante compreender que as normas contábeis estão em permanente processo de evolução e existem estudos e processos em andamento para as novas alterações. As práticas contábeis adotadas no Brasil sofrem uma influência das normas de contabilidade internacionais. A contabilidade internacional define métodos para que a área contábil possa se adaptar ao contexto internacional. Dessa forma, para que possam padronizar e alinhar a linguagem contábil, para que esses relatórios sejam fielmente relatados, ou seja, cumprindo as regras estabelecidas para que os procedimentos sejam transparentes e as regras cumpridas. O que quer dizer isso, querido? No cenário, tá? No nosso cenário, nos nossos relatórios contábeis, né, nas nossas demonstrações contábeis, é necessário que haja uma padronização. Por quê? Porque sofre influências internacionais. Então, tem que haver regras,
Tem que haver normas. Por quê? Para que possamos alinhar a linguagem contábil. Porque senão um país poderia fazer de um jeito, outro país proceder de outro jeito. Então existem regras. Então, dentro desses padrões, dentro dessas normas, existem regras para as demonstrações. Dessa forma, por que existem essas regras? Para que possa haver ordem, para que possa, através desses métodos, que a área contábil possa se adaptar ao contexto internacional. E os relatórios, com isso, eles sejam fielmente relatados. Por quê? Para que os procedimentos sejam transparentes, ou seja, é como se fosse um manual. Como tem que ser o procedimento? Como eu faço o fechamento? Uma demonstração do fluxo de caixa é obrigatório? É opcional? Ou seja, eles vão dando as regras e as diretrizes. E com isso a contabilidade vai se tornando mais forte, vai se tornando mais coesa, vai se tornando assim, as práticas contábeis vão se tornando mais sérias. Por quê? Porque existem regras que têm que ser cumpridas pelos países. Ok, queridos? E aproveitando, eu gostaria de desejar para vocês excelente avaliação, tá? O que precisar, pode contar comigo. Nós estamos juntos nessa caminhada e já deu tudo certo. Você é mais que vencedor. Excelente avaliação.